Bom, boa tarde a todos. Agradeço o convite de estar participando dessa webconferência sobre um assunto que, na verdade, em parte preocupa a todos os profissionais de saúde, mas a gente vai tentar esclarecer alguns assuntos que possam ter ainda de dúvida em relação às equipes, principalmente ao manejo clínico, e um enfoque principal também vai ser a questão das profilaxias, que gera sim muitas dúvidas em relação às equipes de saúde no dia a dia, quando surge uma suspeita de meningite em algum serviço. Então, iniciamos falando da importância, qual a importância das meningites no nosso dia a dia como profissionais de saúde. Ela realmente é uma doença que traz um amplo espectro de gravidade. Então, pacientes que podem variar de um quadro simples, que às vezes passa como às vezes um quadro gripal, com uma cefaleia leve, ou realmente um quadro até grave ao extremo, levando inclusive ao óbito, podendo ter uma mortalidade elevada. Os sintomas variam em geral, mas a gente vai tentar facilitar esse diagnóstico através dos principais sinais e sintomas relacionados à síndrome, relacionada à meningite. É uma doença que pode se tornar epidêmica, ela tem um potencial epidêmico dependendo do agente etiológico diagnosticado, pode causar sequelas, e sequelas realmente graves em relação ao paciente, e muitas vezes pacientes com quadro de uma instalação realmente rápida, casos fulminantes, que podem em poucas horas evoluir com o paciente a óbito. E para muitos é uma fonte de medo e pânico na população. E também estamos aqui hoje para minimizar esse medo, para que a gente possa saber quais são as principais orientações que a gente deve dar ao paciente, para que possamos diminuir esse medo da nossa população e com isso também minimizar o impacto relacionado à meningite. Quando se fala em meningite, se tem realmente esse estigma e esse medo grande na população. Trazendo a definição, o que é meningite? Meningite, na verdade, é uma inflamação das membranas leptomeníngeas. Essas membranas envolvem todo o encéfalo e a medula espinhal e está relacionada sempre a esse quadro inflamatório com o aumento dos leucócitos. Aí sim eu vou utilizar o líquor para a detecção desse aumento dos linfócitos, dos leucócitos no líquor. Classificando elas em agudas e crônicas, em geral, a meningite aguda ela está relacionada a vírus ou bactérias. Entre as bactérias nós temos as gram-positivas e as gram-negativas. Quando se fala em meningite crônica, temos que pensar outros micro-organismos, como protozoários, espiroquetas, eumintos, fungos ou até mesmo micobactérias com quadros subagudos a crônicos. Neste quadro, na verdade, só para trazer para vocês, a gente lista as principais bactérias, principais vírus e outros agentes, mas isso para consulta e só para dizê-los que essa tabela a gente encontra no caderno de vigilância epidemiológica, na 7ª edição, uma edição de 2010. Então, havendo maiores dúvidas, temos essas tabelas, entre outras, também no caderno de vigilância epidemiológica para uma consulta a respeito dos principais agentes etiológicos conforme a classificação. Trazendo para um contexto epidemiológico histórico, no Brasil nós tivemos já grandes epidemias de meningite e por isso o pânico da população, porque há um histórico de pessoas que vivem hoje com sequelas da meningite e também um histórico de muitas crianças que morreram na época por meningite, ou até mesmo adultos, mas mais crianças, principalmente na década de 70. Por isso o pavor da população, relembrando o aspecto que havia, onde nós tivemos duas grandes ondas epidêmicas lá pela década de 70, a primeira com meningo C, a segunda com meningo A, aonde em 74 realmente uma incidência de 179 casos a cada 100 mil habitantes, uma incidência alta, que foi minimizada pela introdução das vacinas do meningococo A e C, lá em 1975, minimizando o impacto dessas duas grandes epidemias. Tivemos uma nova recirculação do meningococo B na década de 80 e, a partir de 87, uma sobreposição e um maior predomínio do sorotipo B até 2002, onde aumentou realmente em relação ao meningococo o predomínio do sorotipo C em relação à meningite.
Trazendo os nossos dados do estado ao longo dos anos, a gente vê que ao longo dos anos, tanto o número de casos quanto a incidência vem em queda, uma queda lenta, mas gradual, com alguns picos epidêmicos, né? Dependendo do ano, mas em geral são números que tendem a uma diminuição do caso e uma diminuição da incidência, falando-se em meningite. Esse gráfico já mostra o quê? Os nossos dados de 2013, aonde a gente mostra a predominância de quadros virais como agente etiológico, seguido de quadros bacterianos com agentes etiológicos esclarecidos. Mas o que chama a atenção aqui é a letalidade maior dos casos de pneumococo, do Streptopneumoniae, e também dos casos de Mycobacterium tuberculosis, que são as duas principais etiologias que levam a uma maior letalidade nos grupos aqui no estado. Trazendo agora para o contexto epidemiológico, nós vamos falar da meningite viral, depois falamos da meningite bacteriana, e depois também, quanto à sintomatologia, a gente faz esse diferencial da meningite viral com a meningite bacteriana. Então, trazendo para os aspectos epidemiológicos, a meningite viral, ela é a maior causa de meningite asséptica. Ela traz uma evidência clínica e laboratorial de uma inflamação meníngia, aonde o líquor ele tem um predomínio de linfócitos. Então, tem uma pleocitose com padrão linfocitário. E as culturas negativas, porque a gente não faz cultura viral, a gente faz cultura para bactérias na nossa rotina de prática diária. A causa mais comum da meningite viral são enterovírus. Isso praticamente 80% dos casos de meningite viral são enterovírus, mas como mostra lá no final do slide, outros vírus também são responsáveis pelas meningites virais. Herpes vírus, HIV, cachumba, entre outros vírus do grupo herpes, como herpes tipo 1 e 2, citomegalo, varicela zoster ou o próprio Epstein-Barr. Falando em enterovírus, o CDC ele estima que 10 a 15 milhões de americanos sintomáticos para infecção por enterovírus anualmente, então uma incidência alta de infecção viral gastrointestinal, e destes 30 a 75 mil são meningites, ou seja, uma infecção viral gastrointestinal evoluindo para um quadro de meningite, comumente causando quadros autolimitados, como a gente vai ver, que é a meningite asséptica ou meningite viral. Já a meningite bacteriana, nos anos 90 a gente teve uma redução muito importante dos casos de meningite bacteriana, principalmente relacionados à vacina do Haemophilus influenza B. Então, houve um impacto realmente grande de diminuição dos casos de meningite bacteriana pela introdução dessa vacina, mas o padrão, conforme a idade, vai mudar o agente etiológico. No período neonatal, em geral, a gente tem a presença do estrepto do grupo B, em praticamente 70% dos casos, e também a presença de Escherichia coli ou de listéria. A listéria está presente no que a gente chama extremos de idade. Crianças no extremo de idade, ou seja, até 1 ano, a gente tem que pensar sempre em listéria, como ela volta também com uma predisposição em pacientes acima de 50 anos. Então é um agente etiológico que eu tenho que pensar no tratamento para poder ajustar e associar antimicrobiano para poder agir contra a listéria também, principalmente nos extremos de idade. Já na idade de 2 a 18 anos, o agente etiológico mais comum é o meningococo, que é responsável por 59% dos casos. No adulto, o predomínio é do Streptopneumoniae, ou seja, o pneumococo, e no pós-operatório de neurocirurgia, aí sim predomínio de gram-positivo como estáfilo e bacilos gram-negativos também como agentes principais etiológicos nesses casos. Aqui eu trago um gráfico mostrando, uma tabela, mostrando o quê? O predomínio lá pelos anos 80, onde a gente tinha um predomínio de 48% dos casos de Haemophilus influenza. Após a introdução da vacinação lá pelos anos 90, entre anos 80 e anos 90, nós tivemos uma queda realmente gradual desses casos de Haemophilus, mantendo os casos de meningococo, e aí, como mantivemos um padrão de meningococo, como diminuiu o número de infecções por Haemophilus, nós tivemos, na verdade, um aumento dos casos proporcionalmente ao total de Streptopneumoniae, ou seja, o pneumococo hoje é a principal causa etiológica de meningites em termos gerais, mas por idade é aquela etiologia que eu passei antes no slide anterior.
E na verdade a gente sabe que o sistema nervoso central ele tem barreiras, uma barreira mecânica, que é a calota craniana, as próprias meninges, e tem a barreira hematoencefálica, mas mesmo assim a gente consegue ter infecções dentro de todas essas barreiras mecânicas, aonde a bactéria ou o micro-organismo ele vai atingir o sistema nervoso central pela via hematogênica, isso como foco principal, ou por contiguidade, através de estruturas próximas com essa penetração, ou continuidade, principalmente no trauma, que eu tenho uma quebra dessa barreira física, e aí sim eu trago micro-organismos do meio externo para o meio interno, através da continuidade. Então, para a anamnese, sempre que eu vou fazer uma investigação de uma meningite num paciente, eu tenho que me ater a alguns detalhes. Eu tenho que pensar, primeiramente, nas alergias medicamentosas, que eu possa estar relacionado a um quadro que eu possa precisar dos medicamentos, mas eu tenho que pensar também se esse paciente, do ponto de vista epidemiológico, teve contato com algum outro caso. Isso me esclarece, me sugere talvez o agente etiológico mais provável. Eu tenho que pensar se ele usou antimicrobiano recentemente ou não, pensando num perfil de resistência, ou pensando num subtratamento de um quadro, que esse quadro está subagudo por um tratamento parcial desse agente etiológico. Eu tenho que pensar em viagens recentes para áreas endêmicas de alguma infecção que possa corroborar para o meu diagnóstico clínico. Tenho que avaliar se é um paciente usuário de drogas injetáveis, que por via hematogênica eu possa ter uma bacteremia de bactérias, principalmente gram-positivas, ligadas ao uso de drogas injetáveis, se tem uma evolução clínica de petequia ou lesões equimóticas progressivas, que eu tenho que pensar no meningococo, uma história de trauma crânioencefálico, um TCE, que eu pense, na verdade, essa quebra de barreira e uma infecção por continuidade, ou motorreia e rinorreia pensando uma meningite por contiguidade, ou até mesmo HIV, como outras doenças oportunistas, para aí sim eu abrir o leque, na verdade, de meningites causadas por doenças oportunistas, que aí sim é um diagnóstico diferencial importante, que pode talvez mascarar alguns quadros de meningite, ou até mesmo trazer a diagnósticos diferenciados em relação ao padrão normal de uma meningite bacteriana ou uma meningite asséptica. Aí vai entrar a meningite tuberculosa, ou meningite criptocócica, ou até mesmo um quadro de uma neurotoxoplasmose que possa ter quadros de repercussão a nível do sistema nervoso central. Então, falando em quadro clínico geral de meningite, sem especificar bacteriana ou viral, é um paciente que, em geral, vai apresentar febre, cefaleia, vômitos e um comprometimento nucal em grande parte dos pacientes. Então, esses 4 sinais e sintomas que a gente tem, febre, cefaleia, vômitos e rigidez de nuca, a gente tem que sempre descartar a meningite a partir de um paciente com esse quadro clínico específico. Lembrando que crianças abaixo de 1 ano vai ter um quadro mais de irritabilidade ou sonolência excessiva, vai ser um quadro atípico. Isso é para crianças já que tenham, que referem, na verdade, sintomas, né? Ou para adultos mesmo, eu não posso deixar de pensar em meningite num paciente que tenha febre, cefaleia, vômitos em geral, um vômito que pode simular uma hipertensão intracraniana, aquele vômito em jato, mas vômito por si só também faz parte desse quadro clínico, e rigidez de nuca. Esse é o quadro típico de uma meningite. Associado a isso, eu vou ter um quadro de uma síndrome infecciosa, que o paciente vai estar, em geral, com essa febre alta, ele vai estar realmente com uma diminuição de apetite, um mal-estar geral, prostrado, pode ter mialgia, e é aquele paciente que pode estar toxemiado. Então é um paciente que tem aqueles 4 sinais básicos e que tem uma síndrome infecciosa com algum outro sinal sistêmico que comprometa e que a gente justifique um quadro infeccioso sistêmico. Lembrando do quadro básico e geral, temos que lembrar também dos sinais que devem chamar a atenção de qualquer médico e da equipe de saúde quanto à síndrome de hipertensão intracraniana. Que é o quê? Uma cefaleia realmente intensa, que pode acordar o paciente no meio da noite. É uma característica de cefaleia que o paciente refere que nunca teve antes e é uma dor realmente de forte intensidade, associada aí sim, vômitos em jatos, incoercíveis, que não melhoram com medicação ou que não se tem esse controle desses vômitos, podendo ter alteração da consciência com torpor e coma, e a tríade de Cushing, que é cefaleia, vômitos e edema de papila, para aí sim eu pensar também em síndrome da hipertensão intracraniana. Edema de papila, em 80% dos casos,
pode estar presente na hipertensão intracraniana, então é importante a realização do fundo de olho na suspeita clínica, e alguns sinais do paciente podem chamar atenção também para esse edema de papila, que são escotomas, fotofobia, uma própria diminuição da acuidade visual, deve chamar atenção para uma suspeita de hipertensão intracraniana. Convulsões focal generalizada, com sinais de localização, ou às vezes mesmo de uma forma tardia, pode pensar em complicações, e sinais de localização, eu posso pensar em algumas lesões específicas em locais específicos e abrir o leque de um diagnóstico diferencial também. E sinais de localização, eu posso estar relacionado no exame físico com uma anisocoria ou até uma paralisia espástica com hiperreflexia ligada à hipertensão intracraniana. Através do exame físico, a gente pode utilizar a avaliação da rigidez de nuca, que vai estar ligado a essa emergência dos nervos raquidianos, né? Então essa inflamação local, ou sinal de Kernig, né? Que é a extensão do membro inferior, eu vou fletir ele, depois vou tentar estender em relação à sua perna com a sua coxa, eu vou fazer essa extensão e o paciente vai referir dor no cal ou vai ter até uma flexão no cal. Sinal de Brudzinski, que na verdade é flexão cefálica, onde o paciente vai fletir também os membros inferiores. Eu posso ter a posição do sinal de tripé ou opstótono e o sinal de Lazeg como um sinal também menos utilizado para meningite, mas que também pode fazer parte do meu exame físico completo quando eu pensar em avaliação de comprometimento meníngeo. Falando agora especificamente, quais são as grandes diferenças no quadro clínico de uma meningite viral da bacteriana? A meningite viral, ela em geral também começa de uma forma súbita, uma febre presente em mais de 3/4 dos casos, então vai variar de 76% a 100% dos pacientes, mas ela pode ser bifásica, ela pode ter um quadro de febre que melhora e depois volta a ter um quadro febril, né? Então tem essa característica na meningite viral, podendo ser bifásica. Mais da metade dos pacientes com meningite viral vai apresentar rigidez de nuca, que é mais frequente em crianças mais velhas. E a cefaleia, muitas vezes, é uma cefaleia de forte intensidade frontal que vai estar presente muito nos adultos. Fotofobia é comum também em crianças mais velhas e adultos. E sintomas inespecíficos, aí como qualquer outro quadro viral, entra vômitos, anorexia, erupção cutânea, diarreia, tosse, um quadro respiratório de vias aéreas superiores, principalmente uma faringite, pode estar associada a viral, e mialgias. Já a meningite bacteriana, o predomínio é do quê? Uma dor de cabeça em mais de 85% dos pacientes, febre, meningismo em mais de 80% dos pacientes, tanto a febre quanto o meningismo. Pode ter alteração do sistema nervoso central em termos de coma, alteração do sensório em mais de 75% dos pacientes. Vômitos em 1/3 dos pacientes, assim como convulsões, alterações focais de 10% a 35% dos pacientes e papiledema em menos de 5% desses pacientes. Esses são os principais sinais e sintomas da meningite bacteriana, especificando em relação à meningite viral. E uma revisão, eu vou apresentar duas revisões agora em relação ao quadro clínico para a gente se ater. Tudo bem, dos 4 agora, quais são os principais, quando que eu vou ter realmente uma suspeita grande? Eles fizeram 2 trabalhos. Um trabalho revisou em torno de 490 pacientes e eles avaliaram a tríade: febre, rigidez de nuca e alteração do estado mental. Eles viram que essa tríade foi encontrada, esses 3 sinais e sintomas foram encontrados em apenas 2/3 dos pacientes, mas todos eles tiveram pelo menos um desses achados. Então, partindo dessa tríade, a gente faz um diagnóstico de mais de 60% dos pacientes, mas apenas um deles, se eu tiver ou só febre, ou rigidez de nuca, ou alteração do estado mental, pelo menos um desses eu vou ter em todos os pacientes. Claro, febre é um sintoma muito inespecífico, mas rigidez de nuca e alteração do estado mental sempre tem que entrar no diagnóstico diferencial de meningite. Febre, inespecífico, eu vou ter que pensar outros sinais e sintomas para poder pensar em meningite, porque qualquer infecção viral ou bacteriana pode causar febre, assim como outras etiologias não infecciosas. Mas, rigidez de nuca, alteração do estado mental, pensar sempre em meningite. E outro estudo com 696 pacientes,
Eles avaliaram febre, rigidez de núcleo e alteração do estado mental e viram que, na verdade, estava presente em apenas 44% dos episódios, mas quase todos os pacientes, 95% nesse estudo, um estudo um pouco maior, apresentaram pelo menos 2 de 4 sintomas, que era cefaleia, febre, rigidez de nuca e alteração do estado mental. Então aqui incluiu a queixa de cefaleia e pelo menos 2 desses 4, se tiver cefaleia e febre, 95%, ou febre e rigidez de nuca. Então, os 2 pelo menos desses sinais e sintomas trazem realmente a pensar no diagnóstico de meningite bacteriana. Isso vai atingir 95% dos nossos pacientes. 2 desses sintomas de 4. Quanto à acurácia do diagnóstico, quanto ao exame físico, a gente vê o quê? O Kernig é um sinal precoce, mas apenas tem uma sensibilidade de 5%, Brudzinski 5%. O principal exame físico que a gente tem que avaliar, na verdade, é a própria rigidez de nuca, que está presente em torno de 30% dos pacientes. Esse trabalho é um trabalho publicado na CID de 2002, e ele mostra que a rigidez de nuca, na verdade, é um sinal presente na grande maioria, pensando no exame físico, é o principal achado no exame físico dos pacientes. Lembrando que Kernig é um sinal mais precoce, mais uma sensibilidade mais baixa. Aqui só fotos para ilustrar, na verdade, as lesões petequiais, para pensar principalmente em meningococo, nessa hemorragia conjuntival, com petequias, pensar numa meningococcemia com uma meningite meningocócica, equimoses subcutâneas, pensar principalmente em meningococo. Então, sempre que vocês visualizarem um paciente com queixa, suspeita de meningite, com petequias, equimoses, lembrar sempre que isso até prova em contrário, é uma infecção por meningococo, podendo ser uma meningococcemia ou uma meningococcemia com meningite ligada à Neisseria meningitis. E para diagnóstico, a gente falou de quadro clínico, falou de exame físico, tem o líquor que a gente tem que coletar. Eu só trago antes, na verdade, critérios que no adulto a gente tem que sempre pensar em fazer uma imagem antes de puncionar esse paciente. Porque depois a gente vai ver o fluxograma de atendimento, quando que eu vou puncionar esse paciente ou não, mas se eu tiver algum desses critérios, que é imunossupressão, alguma doença neurológica, uma lesão expansiva, ou um AVC prévio recente, ou até infecção focal, eu vou ter que fazer uma imagem antes. Pacientes todos imunossuprimidos, eu devo fazer uma imagem antes. Pacientes que tenham tido convulsão dentro de uma semana antes do início do quadro, eu tenho que fazer uma imagem antes de puncionar esse paciente. Papiledema, alteração do sistema de nível de consciência, ou até um déficit neurológico focal, se eu for fazer um líquor desse paciente, que é a indicação de fazer, eu tenho que fazer uma imagem, pelo menos uma tomografia computadorizada, para avaliar se na verdade não tem lesão expansiva ou alguma contraindicação para a punção lombar. E falando em líquor, eu tenho um diagnóstico sindrômico pelo líquor, que eu vou avaliar critérios gerais como a própria citologia desse líquor, vou avaliar a proteína, se tem uma hiperproteinorraquia ou não, vou avaliar a glicose, que em geral na meningite eu vou ter uma hipoglicorraquia quando bacteriana, e vou avaliar o lactato, que em geral está aumentado na meningite bacteriana. Então, sindromicamente, eu avalio a celularidade e alguns padrões bioquímicos. E o próprio líquor pode me esclarecer do ponto de vista etiológico. Se eu achar a bactéria, eu vou ter uma característica e uma etiologia, assim como eu posso ter uma cultura positiva com identificação dessa bactéria além de um gram, eu posso ter a pesquisa de látex, onde eu vou ver a pesquisa de antígenos dessas bactérias, e eu posso ter a pesquisa de PCR, que é um exame muito mais sensível e principalmente específico, que aí sim é o exame de primeira linha para alguns diagnósticos etiológicos, mas em geral a gente já utiliza o próprio gram com a cultura e o látex como realmente exames de escolha no início do quadro para qualquer líquor, para a gente poder fazer esse diagnóstico de meningite. Essa tabela, e depois eu vou só apresentar para vocês uma tabela que tem no caderno de vigilância epidemiológica, ela vai esclarecer ao médico o diagnóstico diferencial de um líquor, para eu pensar um líquor normal, ou se a etiologia é bacteriana, ou uma etiologia viral, ou até mesmo uma etiologia tuberculosa. Então, os principais parâmetros que a gente avalia é a celularidade, né, onde eu vou diferenciar
se eu tenho predomínio de polimorfos ou de linfomonos, e do padrão bioquímico eu vou avaliar proteínas, a glicose, e depois vou pedir uma pesquisa para avaliar se eu encontro bactérias ou não, e esse líquor depois vai ter uma cultura que pode ser positiva ou pode ser negativa. Um líquor normal é um líquor com baixa celularidade, em torno de 0 a 4 células, sem polimorfos nucleares. Se tiver uma ou duas células, vai ter um predomínio de 100% de linfomononucleares, uma proteína normal, uma glicose acima de 40 ou acima de 2/3 a glicemia, e a bacterioscopia vai ser negativa, não vou ter bactéria no líquor. O líquor é um líquido estéril do corpo, e a cultura também é negativa, porque esse líquor é normal. Se eu pensar uma etiologia bacteriana, em geral eu tenho uma celularidade alta, com predomínio de mais de 500 células, e em geral um predomínio de polimorfos nucleares, com menor taxa de linfomonos. Então, em geral, mais de 60% dessas células são polimorfos nucleares. Numa meningite bacteriana, eu tenho aumento dessa proteína do líquor e, ao mesmo tempo, eu tenho um consumo de glicose. Essa minha bactéria está consumindo a minha glicose e está aumentando a proteína, porque eu tenho uma reação inflamatória local, estimulando para o líquor, e isso aumenta os valores de proteína desse líquor. A bacterioscopia pode ser positiva, sim. No GRAM já posso ter uma diferenciação e uma suspeita etiológica importante. E a cultura em geral no bacteriano também, a gente pensa que ela pode ser positiva. Um quadro de uma meningite asséptica ou meningite viral, eu tenho uma celularidade positiva, mas mais baixa, uma celularidade em torno de 100 a 500 células, podendo até 40, 50 células, mas em geral abaixo de 500 células. Um predomínio de linfomono, então um predomínio de linfócitos nesse líquor, uma proteína que pode estar normal ou levemente aumentada, uma glicose normal, porque vírus não vai consumir glicose, e eu não vou ter bactéria nesse líquor, e a cultura não vai vir positiva para bactérias, porque na verdade é uma etiologia viral. E a tuberculose, eu vou ter em geral uma celularidade, também tendendo a uma celularidade um pouco mais baixa, uma celularidade de até 500 células, um predomínio de linfomononucleares, então um predomínio de linfócitos, com uma hiperproteinorraquia, às vezes chegando a 300, 400 miligramas, ou até um predomínio de um líquor de 1,5 gramas, como já pegamos, um consumo de glicose, uma bacterioscopia em geral negativa, e uma cultura que ela tende a ser positiva quanto maior a minha quantidade de líquor, e se eu ainda centrifugar esse líquor, eu tenho uma chance de positividade maior numa cultura específica para a tuberculose quando eu tenho essa suspeita. Então, avaliando o líquor em geral, só pela citologia do líquor e por esses aspectos bioquímicos, por essa análise sindrômica, eu divido principalmente os dois principais grupos de etiologia para a meningite, que é a meningite bacteriana e a meningite viral. Fazendo apenas essa análise sucinta do líquor, que em meia hora os laboratórios já dão esse resultado, eu já consigo diferenciar a minha etiologia para bacteriana ou para uma etiologia viral, ou até mesmo pensar uma outra causa, ou até uma meningite tuberculosa. Falando em líquor, então, quando que eu tenho contraindicação a fazer esse líquor? Quando eu tenho uma infecção cutânea no local da punção, ou, como eu falei lá naquele slide anterior, se eu tenho alguma evidência de uma hipertensão intracraniana, eu devo realizar um exame de imagem. Vou fazer a punção lombar, espaço abaixo de L3 em geral, pode ser espaço L4, L5, posso tirar aproximadamente até 10 ml de líquor. Vou fazer uma manometria que avaliar a pressão licórica de abertura após a punção, e vou já de antemão avaliar esse aspecto. Se é um aspecto purulento já do líquor, eu já posso pensar que essa etiologia é uma etiologia bacteriana, e aí sim já traz um sinal de alerta para esse diagnóstico e para a gente poder já atuar imediatamente. Quanto à citologia em geral, como eu já falei antes no slide anterior, em geral não tem eritrócitos, eu vou ter em geral menos de 5 células no líquor. Se eu tiver mais de 5 células, é um líquor alterado. Aqui está maior, então é menor que 5 células. O antibiótico prévio, ele vai alterar o exame, e às vezes o uso de antibiótico algumas horas antes já pode, na verdade, impedir a visualização de bactérias ou impedir o crescimento de culturas desse líquor, mas a gente vai ver quando que a gente começa o antibiótico antes da punção lombar. E os linfócitos, na verdade, quando tiver um predomínio, pode ser já uma evolução para a cura de uma meningite bacteriana, ou pode mostrar já uma etiologia viral realmente que era um predomínio de linfócitos.
A bacterioscopia, que é visualizar a bactéria, ela é rápida, é realizada pelo GRAM. O agente etiológico, quando eu tenho uma quantidade de bactérias acima de 10/5, eu consigo positivar esse GRAM em 90% dos casos. E o antibiótico prévio pode reduzir em até 75% a positividade de culturas e em 10% a sensibilidade do meu GRAM. E a contaminação desse meu líquor pode invalidar o resultado laboratorial. A cultura já é eu pegar esse líquor, colocar no meio de cultura, esse resultado vai sair em 24 a 48 horas com a identificação, mas ela traz maior confiança nesse resultado, só que é um resultado que demora. Eu vou ter que muitas vezes semear em outros meios, pensando em outros agentes etiológicos, e o isolamento do patógeno junto com testes de sensibilidade a antimicrobianos, ele na verdade demora em mais 24 horas esse teste, então é um teste que vai ficar pronto 24 horas a primeira cultura, com identificação em TSA mais 24 horas. É um teste demorado que muda o prognóstico do paciente se eu for esperar a realização desse teste. Eu posso, junto com a pesquisa do líquor, ou quando não for necessário, ou quando não tiver condições de realizar esse líquor, um exame que na verdade auxilia muito no diagnóstico é a hemocultura, e isso não tem contraindicação. Hemocultura não vou ter contraindicação, eu vou sempre coletar antes do início do antimicrobiano, e ela é positiva quando o pneumococo em 80% dos casos, quando eu tenho meningite, no meningococo em 90% dos casos, e para hemófilos 94%. Então tem uma boa sensibilidade, realmente positiva em mais de 80% dos casos de bacteriana, então eu sempre devo lançar mão das hemoculturas na suspeita de meningite. Há um consumo da glicose no líquor pelo consumo das células encefálicas pelo processo inflamatório. As bactérias também consomem essa glicose, por isso que eu tenho uma hipoglicorraquia na meningite bacteriana. E a normalização ocorre 2 a 3 dias dos antibióticos. Eu já posso ter uma normalização dessa glicose, e se ela estiver persistente, eu tenho que pensar uma má evolução desse quadro de meningite bacteriana. Já a proteína, como eu tinha falado lá no início, é um escape de albumina nessa drenagem, as gama-globulinas, e pode caracterizar a gravidade e a cronicidade da infecção, então eu vou ter sempre esse aumento de proteína no líquor por essas causas, podendo haver uma dissociação proteíno-citológica, indicando mau prognóstico. O hemograma pode ou não estar alterado, então o hemograma normal não quer dizer que eu não tenho uma meningite. Se eu tenho sinais clínicos, se eu tenho febre, cefaleia, rigidez de núcleo, alteração de estado mental, hemograma normal não exclui meningite. Então eu tenho que sim, posso usar o hemograma como um parâmetro, mas havendo aqueles sinais e sintomas, eu tenho que pensar em meningite, iniciar a conduta para meningite, funcionar quando necessário e quando possível, mas eu não posso simplesmente por um hemograma pensar em meningite e aí sim utilizar como screening para eu funcionar ou não. Pensei, tem um quadro clínico, não vou pensar, vou fazer hemograma sim se eu tiver disponível, mas não é um exame que vai poder permitir eu liberar um paciente com hemograma normal se eu tiver uma sintomatologia característica para meningite. Essa é a tabela que eu falei que vocês podem encontrar no caderno de vigilância epidemiológica, ela é completa, além daquela diferenciação que eu passei de bacteriana, viral e tuberculosa, aqui também ele traz outros diagnósticos diferenciais, tudo isso baseado pelo líquor, fica à consulta de vocês também se tiver interesse. A meningite viral para diagnóstico, como já foi falado naquela tabela, é um predomínio de 100 a 1000 células, em geral abaixo até de 500 células. Os neutrófilos podem no início predominar, embora essa situação em geral em 6 a 48 horas vai dar um predomínio linfocitário. O que quer dizer isso? Que às vezes eu faço a punção num quadro muito agudo de meningite viral, eu posso ter um líquor com predomínio de neutrófilos e ser uma meningite viral. A tabela nos ajuda, mas essa viragem pode ocorrer em 6 a 48 horas. Eu vou tratar, se eu tiver um líquor com predomínio de neutrófilos, eu vou tratar com uma meningite bacteriana. Mas a gente sabe que ele pode virar, sendo bacteriana, virar em poucas horas pelo tratamento. Então fica algo que a gente não vai poder definir só por esse exame, a gente não vai poder definir a etiologia. Mas sabendo que pode ter um quadro de meningite viral que tem um predomínio de neutrófilos, principalmente nas primeiras horas do quadro. O PCR, ele é
o melhor teste a ser utilizado no diagnóstico de etiologia viral, mas é um teste caro, não disponível em muitos dos hospitais, em muitos dos centros hospitalares, inclusive do estado e do Brasil, mas para que conheçamos, na verdade, algumas instituições do estado têm essa possibilidade. É um teste que pode ser utilizado sim na prática diária, desde que tenha essa possibilidade, e é um teste que apresenta uma sensibilidade de 86% até 100% e uma especificidade maior de 92% até 100%, dependendo do agente que eu vou estar pesquisando. Esse caso aqui é para enterovírus, mas eu posso fazer para herpes, ou para citomegalovírus, ou para outros vírus, até eu posso ter a utilização do PCR real-time. A meningite bacteriana, predomínio é de neutrófilos, mas cerca de 10% dos pacientes com meningite bacteriana aguda pode ter um predomínio linfocitário. Essa predominância é mais comum em bactérias gram-negativas, principalmente no período neonatal, ou quando eu pensar listéria. Então esse padrão, em geral, eu vou pensar o quê? Extremos de idade de criança ou a listéria com extremos de idade em pacientes com mais de 50 anos. Os pacientes com baixa contagem de células, 0 a 20, apesar de grandes concentrações de bactérias no líquor, tendem a ter um prognóstico reservado. Ou seja, quanto pior a celularidade na meningite bacteriana, eu não estou tendo uma resposta inflamatória, o prognóstico desse paciente é pior. Aqui a gente traz uma tabela mostrando a pressão de abertura, a celularidade, o que a gente já comentou antes, em geral o predomínio de uma hiperproteinorraquia, predomínio de neutrófilos em mais de 80% em geral, uma celularidade maior que 500, maior que 1000 células, uma pressão de abertura que pode estar um pouco elevada, acima de 200 milímetros de água até 500 milímetros de água, uma glicose consumida, a razão da glicose do líquor com a glicose sérica pode estar menor que 2/3 ou até menor que 0,4. O GRAM ele é positivo em torno de 60% a 90%, como falado antes. A cultura por essa bibliografia ela é positiva em 70% a 85% dos casos. E o PCR para a bactéria, ele traz como uma literatura de 2010, traz como uma questão promissora para a gente poder utilizar nos próximos anos, mas aí sim, utilizando a pesquisa para bactérias. O que a gente tem no LACEN, que a gente faz muito no Brasil ainda, é a aglutinação pelo látex, que é a pesquisa de antígenos, aonde a gente tem sim, por esse teste, uma especificidade muito boa para pneumococo 95% a 100%, para meningococo uma especificidade de 100%, assim como 100% para hemófilos e strepto B, mais uma sensibilidade que vai variar, aonde para pneumococo eu tenho uma sensibilidade de 70% a 100%, 69% a 100%, meningococo eu tenho uma sensibilidade menor, a hemófilos uma sensibilidade de em torno de 80%, e para strepto também uma sensibilidade em torno de 80%. Mas a especificidade, ou seja, o exame sendo positivo, realmente a chance que seja aquele agente é muito grande, porque a especificidade dele é muito alta. Que eu posso ter um exame falso negativo. Se eu tiver um exame negativo, não exclui que eu tenha aquela doença, porque a sensibilidade pode ter essa variação. E aqui a gente só traz um que comentamos antes também. Quanto maior a carga bacteriana, maior a probabilidade do gram vir positivo. Então, se eu tiver uma carga bacteriana maior que 10/5, a chance desse gram vir positivo, por essa literatura, acima de 97%. Assim como o gram vai depender também da positividade conforme agente etiológico. Mais comum que ele venha positivo para Streptopneumoniae, menos comum que ele venha positivo tanto para bacilos gram-negativos quanto para Listeria monocytogenes. A evolução desse paciente. Em geral, os pacientes regridem a febre e os sintomas gerais de 1 a 3 dias. A cura completa vai variar de paciente para paciente, mas pode variar de 7 a 21 dias, principalmente no quadro de meningococo e de estáfilo, e pode ter uma febre persistente se eu pensar em outros quadros infecciosos associados ou até mesmo uma ineficácia antibiótica. Ineficácia antibiótica, eu vou manter a febre, vou pensar que eu posso ter tido uma complicação. Uma infecção urinária associada, uma flebite, também pode prolongar esse tempo febril e eu talvez ter que ajustar esquemas antimicrobianos. E a persistência do quadro neurológico também tem que pensar em complicações, tem que pensar em abscesso cerebral, eu tenho que pensar que realmente esse paciente possa estar complicando por estar com um quadro um pouco mais prolongado.
A imagem ela é restrita na fase aguda. Eu vou sempre utilizar para avaliar contraindicações da punção lombar, como foi falado anteriormente, e ela é importante principalmente quando eu pensar que eu possa ter uma complicação. Se eu tiver suspeita de abscesso, ventriculite, de coleções, eu vou fazer sim uma imagem, porque aí é um paciente que possa ter que necessitar de uma drenagem cirúrgica. Diagnóstico diferencial de meningites é um diagnóstico amplo, não vamos nos ater aos detalhes desses diagnósticos, mas está listado para consulta depois e para que a gente possa pensar em outras etiologias com esse mesmo padrão de quadro clínico. O tratamento, então, pré-tratamento com antimicrobianos, como foi falado também, o antibiótico não deve ser aditado, mas o pré-tratamento também pode mascarar um quadro de meningite. Idealmente o antibiótico após a punção lombar, mas se eu não puder fazer essa punção lombar nesse momento, eu vou fazer hemocultura. A hemocultura sempre vai estar presente, mas se eu não puder fazer a punção lombar, ou por uma contraindicação que tenha que fazer uma imagem antes, ou por alguma razão, eu vou coletar a hemocultura e vou iniciar o antimicrobiano quanto antes. A gente vai ver o fluxograma depois. O líquor pode ficar estéril em até 2 horas. Tá? Então, tem trabalhos mostrando que, como fez o antibiótico, em 2 horas, se eu for puncionar esse paciente, eu não vou ter uma cultura positiva, porque esse líquor pode já estar estéril. E talvez a esterilização da pele ocorra mais lentamente, então, principalmente meningococo, eu posso ainda fazer um raspado mais tardio para eu avaliar a presença do meningococo, porque a pele pode demorar um pouco mais para diminuir essa carga bacteriana. Antibiótico. O tempo entre a suspeita de um quadro e início não deve ser superior a 30 minutos. Lembrando que eu vou sempre coletar culturais antes, não devo aguardar o início do antimicrobiano se a minha punção vai demorar mais do que 30 minutos. E vou iniciar sempre com uma terapêutica empírica. Então esse é o fluxograma. Fluxograma, eu tenho uma suspeita. O que eu vou fazer? Eu vou avaliar aqueles critérios que eu falei antes, se o paciente precisa fazer uma imagem. Se esse paciente não tem critério de hipertensão intracraniana, não tem contraindicação para fazer uma punção lombar, ele não tem esses critérios de imagem. O que eu faço? Eu colho a hemocultura, realizo imediatamente a punção lombar em caráter de emergência e começo empiricamente corticoide com uma terapia antimicrobiana imediatamente. O líquor compatível com meningite bacteriana, se sim, eu vou mandar isso. Ele vai fazer o exame de bacterioscopia vindo negativa, mantém o tratamento empírico. Se a bacterioscopia vier positiva ou a cultura depois, no segundo momento positiva, eu direciono a minha terapêutica antimicrobiana e avalio a necessidade de manutenção ou não do corticoide. Se eu tenho que fazer imagem antes desse paciente, não vou poder fazer punção lombar em até meia hora, ou seja, não consigo fazer uma tomografia punção lombar em meia hora, eu vou colher as 2 amostras de hemocultura e vou começar corticoide e antimicrobiano para esse paciente empírico, faço a tomografia e mesmo independente do tempo que passou, eu vou fazer a punção lombar no segundo momento e aí eu vou avaliar de novo. Se eu tenho uma bacterioscopia positiva, direciono antibiótico. Se eu não tenho bacterioscopia positiva, mantenho a terapêutica empírica. Um quadro de meningite viral, eu não vou começar antimicrobiano. Eu vou fazer medida de suporte, hidratar bem esse paciente. Quadros leves, pode manter uma hidratação de até 24 horas na emergência, 12 a 24 horas. Paciente estando bem, pode ir de alta, não precisa internação hospitalar. Se ele tiver convulsões, aí sim eu vou ter que fazer um controle das convulsões para poder liberá-lo. Isolamento respiratório, somente nos casos virais, quando eu tiver meningite por cachumba, porque aí sim eu posso ter a disseminação, principalmente em ambiente hospitalar. Antibióticos. Recém-nascido, pelo caso que a gente tem da listéria e pela contraindicação da ceftriaxona em até 3 meses de idade, a gente vai usar cefotaxima com ampicilina. 3 meses de idade até 50 anos, uma cefalosporina de 3ª geração, em geral que se usa ceftriaxona. A dose de adulto é sempre uma dose que é bom reforçar, que é uma dose dobrada, é uma dose para sistema nervoso central que é 2 gramas de 12 em 12 horas. E adultos com mais de 50 anos, lembrar da cefalosporina 3ª geração, uma ceftriaxona 2 gramas 12 em 12, e lembrar da listéria também após 50 anos, então sempre associar ampicilina a ceftriaxona nos adultos com mais de 50 anos para cobertura também de listéria.
Geral do paciente é manter jejum nas 24 horas, até porque em geral ele está nauseado, está com vômitos, uma cefaleia, está prostrado. Uma alimentação por sonda só quando tiver estado de coma. Controlar a diurese, manter o paciente bem hidratado sempre. Quando estiver agitado, cuidar com a sedação, mas pode realizar uma sedação dentro do necessário. Manter a cabeceira elevada por 30 graus. Lembrar de desobstrução das vias aéreas quando necessário. E fazer o controle de gasometria, eletrólitos, entre outros exames gerais que possa necessitar do paciente, além de sintomáticos para febre, para vômito e para outros sinais e sintomas que esse paciente possa estar apresentando. Se tiver convulsões, lembrar de tratar essas convulsões e, nos casos de precaução respiratória, quando o meningococo ou a hemófilos, é uma precaução por 24 horas de uso de antibiótico. Fez antibiótico hoje, deu 24 horas, eu tiro a precaução respiratória intra-hospitalar. Eu vou utilizar a precaução respiratória por gotícula, então é aquela máscara simples por 24 horas no máximo. Quando que eu devo repetir o líquor? Se eu não tiver melhor em 48 horas, eu tenho que pensar em alguma complicação, tenho que pensar dependendo até uma imagem, e vou repetir esse líquor quando necessário. Ou 2 a 3 dias após o início da terapia específica, pensando no micro-organismo resistente a esses antimicrobianos convencionais, principalmente que receberam terapia adjuvante com dexametasona sem a resposta esperada ou por gram-negativo, bacilo gram-negativo, associada à infecção respiratória. E febre persistente, por mais de 8 dias sem outra causa possível, eu também tenho que pensar em repetir esse líquor e pensar numa nova imagem. O prognóstico do paciente depende de começar precocemente o tratamento, então por isso aquela meia hora do início do antibiótico, depende da idade do paciente, depende da duração do estado comatoso quando presente, depende do agente etiológico, depende da característica bioquímica do líquor, depende da presença ou não de convulsões e depende de um quadro de instalação súbita, principalmente meningococo, que teria um prognóstico pior. Aonde que o médico não pode errar, o que a equipe de saúde não pode errar? O médico, principalmente, que é quem faz a prescrição, fazer uma prescrição imprecisa de antimicrobianos em paciente febril com algum sinal neurológico. Se ele tem sinal neurológico, pensa em meningite, e faz uma subdose ou faz um antibiótico que não tem uma boa cobertura no nível do sistema nervoso central, eu estou subtratando, isso pode arrastar, mascarar esse quadro meníngeo e falsear o meu resultado do líquor. Uma atitude expectante, retardando punção e retardando antibiótico. Pode ser, mas não pode muito bem, não. Se eu tenho uma suspeita, eu vou pensar sempre em meningite, vou fazer uma punção lombar porque eu salvo uma vida se eu tratar esse paciente precocemente. Não avaliar a história pregressa, fatores materno-fetais, isso é importante como qualquer investigação, principalmente para crianças, neonatos. Eu tenho que pensar como é que foi esse parto, como é que foi essa evolução e como é que está essa criança. Quando criança, não examinar adequadamente, não procurar petequias, não procurar exantemas, e se encontrar, não valorizar. Isso o médico não pode, ele tem que examinar, principalmente criança, quando tem poucos sinais e sintomas, a gente não pode deixar passar um quadro de meningite. Interpretar o líquor incorretamente, já tem as tabelas que podem facilitar, tem aquelas características específicas que a gente tem que pensar, então a interpretação errada também a gente tem que cuidar para não cometer um erro e deixar um paciente progredir com um quadro de meningite. Reduzir a dose de antibiótico antes do tratamento finalizado, tratamento apenas com sintomático, não valorizando às vezes sinais de hipertensão intracraniana, não valorizando convulsões. A gente tem que sim pensar o paciente como um todo e tratá-lo da forma mais adequada. E cuidar com a rotação da cabeça, porque pode realmente, num quadro meníngeo, fazer uma compressão jugular e aumentar o edema cerebral. Isso não é tão comum, mas é um cuidado geral a ser pensado. Puncionar pacientes com hipertensão intracraniana manifesta sem imagem, isso é um erro, A gente viu ali os critérios de imagem antes da punção lombar. E realmente ficar puncionando o paciente todos os dias, a gente viu também quando repuncionar. Então, eu fazer excesso de punções, eu posso fazer um processo inflamatório, até mesmo levar outras bactérias da pele e causar uma meningite secundária à punção lombar. Lembro que todo caso de meningite é uma doença de notificação compulsória e lembro do diagnóstico de meningite pelos parâmetros epidemiológicos. Para crianças com mais de 9 meses ou adultos,
padrões epidemiológicos para notificação é aquela criança com febre, cefaleia, vômito, rigidez de nuca ou outro sinal de irritação meníngea, convulsões, sufusões hemorrágicas petecas e torpor. E crianças menores que 9 meses, observar também irritabilidade, choro persistente e abaulamento da fontanela. Isso, epidemiologicamente, a gente viu o quadro clínico antes e aqui para parâmetro epidemiológico. Importante sempre para parâmetro epidemiológico e para poder investigar e finalizar essa ficha de investigação epidemiológica, nós precisamos que os médicos sempre pensem em meningite, façam a punção lombar conforme indicado, porque eu preciso realmente desses exames, eu preciso do quimiocitológico, eu preciso da bacterioscopia e das culturas e do látex. Então, realizada laboratório local ou LACEN, aqui vai um lembrete. Todos os hospitais têm o contato com o LACEN, há um kit disponível para essa coleta de líquor para ser encaminhada para o LACEN. No LACEN a gente tem toda a bacterioscopia, tem toda a microbiologia preparada para fazer o GRAM, a cultura e essas pesquisas de látex. Então, há disponibilidade em envio para o LACEN e alguns hospitais maiores já têm a sua microbiologia que vão encaminhar quando necessário através da rotina do próprio LACEN. E as informações do prontuário, isso são fundamentais, tanto para a equipe médica, enfermagem, assim como para o epidemiologista, para a pessoa que vai investigar esses casos. É fundamental a informação de prontuário e o preenchimento correto da ficha de investigação. Quimioprofilaxia, para finalizar. Por que quimioprofilaxia? Porque, em geral, essas bactérias que causam meningite bacteriana, elas vão se alojar na naso e orofaringe de um portador assintomático, e ali elas ficam, e esse portador assintomático fica transmitindo para outras pessoas e essa pessoa não fica doente. Por isso, a preocupação de fazer quimioprofilaxia. Lembrando que ela evita a transmissão de uma pessoa para outra, mas não evita que um paciente possa ficar doente. Então, eu tive contato com um paciente com suspeita de meningite, eu quero fazer profilaxia para não ficar doente. A quimioprofilaxia não vai evitar a doença na pessoa exposta. Ela vai evitar, sim, pessoas de contato com esse paciente, vai evitar que essa pessoa pode ter transmitido para esse outro paciente e que essa pessoa possa evitar a transmissão para outras pessoas. Esse é o grande objetivo da quimioprofilaxia, ou mesmo do contato com a pessoa doente, ela teve esse contato e ela possa ser uma nova portadora sadia dessa bactéria e aí sim transmitir para outras pessoas. Esse é o grande objetivo da quimioprofilaxia. Ela previne casos secundários, erradicando essa bactéria da naso ou da orofaringe, tanto do portador quanto do doente. Quando que a gente vai fazer? Idealmente em até 48 horas, mas a gente tem até 10 dias para poder fazer a quimioprofilaxia. Quem que a gente faz a quimioprofilaxia? Contatos íntimos. O que é contato íntimo? Geralmente domiciliares, que comem e dormem no mesmo ambiente que o doente. E somente doença meningocócica e a Haemophilus influenza. Streptopneumoniae não tem indicação de quimioprofilaxia. Então essa é a tabela. A tabela do Haemophilus, na verdade, aqui fala dos contatos do município, contatos em creche e as medicações em uso. Lembrando que é uma dose única diária por 4 dias para Haemophilus. E no domicílio quem deve receber? Adultos e crianças, apenas quando houver entre os contatos crianças menores de 4 anos, ou seja, 3 anos, 11 meses e 29 dias, não vacinadas ou com vacinação incompleta para Haemophilus influenza B. Em creches, a quimioprofilaxia vai estar indicada para adultos e crianças se houver entre os contatos criança menor de 2 anos com vacinação incompleta ou não imunizadas. Então contatos com crianças no domicílio abaixo de 4 anos que não tiveram esquema completo. Quem está com esquema completo não precisa fazer quimioprofilaxia e somente eu vou fazer para Haemophilus quando eu tenho criança nessa casa, ou em creche abaixo de 2 anos que não está com vacina completa ou que não esteja imunizada. E meningococo, todos os comunicantes domiciliares da mesma forma, que dormem que tem uma instituição fechada, que possam dormir na mesma instituição, ou que comem e dormem na mesma sala, como creche, pré-escola, apenas quando o tempo de exposição for maior que 4 horas por dia, nos 5 dias da semana que precederam o diagnóstico. Se era uma criança que não estava na creche nos últimos 5 dias, não tem por que fazer quimioprofilaxia. Mas ela esteve nos últimos 5 dias, por mais de 4 horas, num contato habitual, ela tem indicação
de quimioprofilaxia com rifampicina de 12 em 12 horas por 2 dias. E profissionais de saúde, que também é outra queixa, entrou na sala, deu uma respirada na sala e já quer fazer quimioprofilaxia, às vezes faz em todo o hospital. Não. Profissionais de saúde que estiveram no atendimento de ressuscitação cardiopulmonar, intubação, que não utilizaram EPI, esse sim pode fazer quimioprofilaxia, mas não é porque o paciente estava lá numa ala que eu vou ter que fazer para todos os profissionais daquela ala. Então o recado era esse. Eu trabalho na DIV, na Diretoria de Vigilância Epidemiológica. Nós temos a GVIM, que é a Gerência de Doenças Imunopreveníveis. A gente está à disposição para esclarecimentos de qualquer unidade de saúde, de qualquer profissional de saúde. E no site da DIV, vocês encontram um manual atualizado das meningites. Esse manual é um manual padronizado para o estado de Santa Catarina. Então vocês podem utilizar esse manual, podem ir lá, também tem os contatos do nosso setor, da gerência do estado, quanto às dúvidas que possam ter ou para encaminhamentos futuros se necessário, e esclarecer, assim como toda a vigilância do município é o elo de ligação das unidades básicas de saúde para esse primeiro contato, e o Estado, na verdade, vai estar sempre como um apoio para as vigilâncias do município, para a gente poder auxiliar nas dúvidas da população. Certo? Agradeço, muito obrigado, estamos sempre à disposição. Boa tarde, pessoal. Vamos voltar então para as respostas às dúvidas de vocês. Durante a webconferência tivemos 2 perguntas de Dr. Pedrinho, que eu vou ler para que o Rafael responda. Primeiro, a meningite viral é contagiosa? Pode passar para os demais membros da família? E depois, o que fazer com as pessoas que tiveram contato com o doente? Bom, começando pela segunda, os contatos a gente falou no último slide, então as quimioprofilaxias para hemófilos e para meningococo, né? Então são aquelas as indicações, a pergunta até chegou um pouco antes do último slide, então estão ali as recomendações. E na verdade a viral contagiosa, como a gente viu, 80% são enterovírus. Então, pessoas da mesma família podem ter um quadro viral gastrointestinal, e algumas delas, ou em geral a criança, ou uma dessas pessoas pode ter um quadro de uma meningite viral por esse enterovírus gastrointestinal. Então o vírus intestinal vai passar de uma pessoa para outra da família, mas em geral para fazer meningite tem que ter uma predisposição ou uma carga viral alta e ter essa predisposição para poder fazer esse quadro infeccioso. Então não que ela seja transmissível à meningite, mas sim o vírus, esse enterovírus pode sim ser transmitido, mas não que vá causar meningite. Certo. Criciúma está perguntando o que significa a virada da meningite bacteriana para a meningite viral. Na verdade é uma virada do líquor, né? Que o líquor pode inicialmente sugerir uma meningite bacteriana pelo padrão do líquor, mas desde o início é uma meningite viral. Mas esse líquor pode ter um predomínio de neutrófilos naquelas primeiras horas, e em horas posteriores, mesmo sem tratamento, ele virá o líquor para um padrão viral. Então não quer dizer que era uma meningite bacteriana que acabou sendo uma meningite viral ou o contrário. E sim o padrão do líquor para uma meningite bacteriana, que depois esse líquor automaticamente, depois de horas, ele pode ter um padrão do líquor para um padrão viral. Certo. Na sequência, havíamos comentado antes que essa pergunta é um pouquinho mais complicada, que pode ser respondida em outro momento, que foi União do Oeste, perguntou: quando uma criança vacinada adquire meningite bacteriana, é indicado refazer a vacina? Então, tem que se analisar caso a caso, que idade que essa criança estava com o esquema vacinal completo, qual foi a meningite bacteriana, né? Então, tem que avaliar, na verdade, qual o tipo da bactéria, se era strep, se era hemófilo, se era meningo. Na verdade, a gente tem a vacinação para hemófilos, para meningo, mas na verdade, se é uma strep, na verdade não tem indicação. Mas, se puder encaminhar a pergunta com maiores detalhes, a gente responde num segundo momento. Perfeito. Inclusive é um caso para que se envie uma teleconsultoria para que a gente analise com mais calma esse caso. Para avaliar qual é a dúvida real, se é em relação a algum agente etiológico bacteriano ou não, para a gente poder responder com maior clareza. Por isso mesmo, então, pedimos à União do Oeste que encaminhe uma teleconsultoria para o Telesaúde com a descrição um pouco mais detalhada desse caso, que a gente responda. Tá certo. Obrigado, União do Oeste já confirmou ele que vai enviar uma teleconsultoria. Agora há pouco, Caibi pergunta: gostaríamos que explicasse a importância de enviar a coleta ao Laboratório Central
já que somos questionados por parte dos laboratórios particulares no município? Então, para fins de diagnóstico epidemiológico e tudo mais, nós temos um laboratório central do estado, que é o LACEN, que é o nosso laboratório de referência, até porque um dos problemas que a gente tem lá na gerência é que vai para o laboratório privado, mas às vezes faz só a cultura, eles não fazem látex, não pesquisam os outros agentes. Então, na verdade, o nosso laboratório está preparado para fazer todas as análises necessárias de cultura, de GRAM e de látex para todos os agentes, e aí a gente conseguir também, após esse diagnóstico, dependendo do que vier a etiologia, fazer também a subtipagem, poder fazer uma identificação bacteriana do subtipo, principalmente se for meningococo. Então, quando vai para o privado, a gente só tem um diagnóstico, às vezes, de uma identificação, sem a possibilidade de um segmento etiológico de subtipo. Então, a gente pede que sempre envie para lá, que é o laboratório de referência, e com uma equipe especializada para fazer esse diagnóstico. Então, nós precisamos sempre desse envio, com exceção daqueles laboratórios autorizados a envio secundário dessa amostra, que aí, na verdade, são os hospitais referenciados que têm essa possibilidade. Se não, todo envio deve ser para o LACEN. Quer fazer no laboratório do município? Não tem problema, mas vai enviar uma amostra para o LACEN e a outra amostra vai ficar no município, mas a amostra do LACEN ela é obrigatória. Perfeito, então muito obrigado, Rafael. Ao que parece não temos mais perguntas. Agradecemos então pela webconferência de hoje. Deu para perceber pela pesquisa que o pessoal